Em 1971, Marvin Gaye lançou What's Going On, um disco que é abraço, oração e sentimento. Hoje vamos mergulhar na história desse clássico da história da soul music. Fala meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um vídeo aqui no canal do Entre Acordes no YouTube. Pessoal, hoje vamos falar sobre um disco que eu amo, sei que você ama, todo mundo reverencia, um dos maiores discos de todos os tempos, pessoal. What's Going On, do Marvin Gaye, lançado em 1971. Esse disco é um verdadeiro divisor de águas na história da música. Enquanto a Motown era uma gravadora conhecida pelo seu som mais alegre, mais pra cima, né, dançante, radiofônico, Marvin Gaye rompeu completamente com esse paradigma e com esse direcionamento musical que a gravadora vinha seguindo e lançou um disco transcendental que mudou toda a história da música. Marvin Gaye atravessava um momento delicado ali entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70. Apesar de vir evoluindo pouco a pouco sua música em termos de lançamentos e composições, ele havia perdido sua amiga e parceira de composições, a Tammy Terrell. Inclusive já indiquei no nosso site, no Instagram, entreacordes.blog, depois procure lá, a trilogia de discos que ele lançou com ela, que são maravilhosos. E depois disso, infelizmente acabou perdendo ela para um câncer, então ela era uma grande amiga dele, era um relacionamento muito forte que eles tinham ali de parceria, e ele acabou ficando órfão nesse sentido, então ele passou a traduzir seus sentimentos ali em novas composições, um pouco mais sérias, saindo um pouco daquela vibe muito pra cima, né, que os discos são muito pra cima, dele com a Tammy Terrell, né. E daí, em carreira solo, ele continuou trabalhando em novas composições, enfrentava esse momento um pouco mais triste, né, da sua vida pessoal, digamos assim, barra musical ali, e seu irmão também tinha acabado de retornar da guerra do Vietnã, trazendo relatos super pesados sobre a guerra e tudo mais, que impactou muito Marvin Gaye, então ele resolveu trazer um tema um pouco mais sério, mais politizado, sobre o mundo, temas sobre o mundo, mundiais, né? Enfim, que teria mais a ver com o que ele estava passando naquele momento, e ele fez nada mais nada menos que esse disco aqui, What's Going On, de 71, um dos discos, assim, mais irretocáveis da história da música no geral, obrigatório para qualquer fã de qualquer coisa, fãs e não fãs de música, ouça isso aqui que é um documento histórico, e eu vou mostrar um pouco melhor essa edição para vocês também. E Marvin Gaye insistiu nesse tema mais politizado e mais sério musicalmente, e Berry Gordy, né, que era o dono da Motown lá, achou que o disco estava politizado demais, que não venderia, não alcançaria as pessoas, né, que seria uma aposta muito arriscada. Marvin Gaye acreditava no projeto, bateu o pé até o final e fez muito bem, porque aqui ele consolidou a carreira dele para abrir espaço, explorar o que ele mais tinha de melhor, que daí surgiram discos maravilhosos durante a década de 70, né? Então ele aproveitou um pouco disso e acertou, cara, acertou um dos discos assim mais especiais. A gente vai ver um pouco melhor faixa a faixa ali dele, quero mostrar a edição, mostrar o faixa a faixa, a gente bater um papo mais sobre musicalmente como ele é, mas enfim, que bom que isso aconteceu e vamos entender um pouco melhor cada uma dessas faixas. Então vou mostrar para vocês aqui essa edição que eu tenho do What's Going On, a gente vai ver o faixa a faixa aqui, vai ver o que tem de especial. É uma edição que eu comprei lá no Abbey Road Studios, tá? Que ela tem uma masterização toda especial, aquela coisa toda. Esse disco aqui vem com a versão mixagem original, a mixagem de Detroit, que é uma outra mixagem, um mix de Detroit, e um ao vivo no Kennedy Center em maio de 72, um ao vivão em LP. Então são 4 LPs aqui, beleza, pessoal? Vou mostrar pra vocês. Essa capa aqui, né, não tem nem o que falar, né, capa maravilhosa, essa foto aqui do Marvin, a contracapa também, super dark, né, ele meio numa chuva de neve ali, sei que tem um pouco do reflexo aí, né, ele meio que na chuva, na neve ali, na nevasca. Então aqui a gente tem o disco original, né, lado 1, lado 2, o mix de Detroit, e aqui o show no Kennedy Center Auditorium, Washington DC, em 72. Beleza? Então vamos ver o que tem aqui. Então, estamos aqui com os 4 LPs, tá? Esse é o disco lançamento original, beleza? Então a gente tem aqui as músicas, ó. What's Going On abre o disco maravilhosamente bem, eu acho que dita o ritmo do disco, né? Enfim, é perfeita início. E esse disco, ele é interessante que ele é inteiro
meio que uma música só, né? São faixas emendadas ali, ele tem meio que um bongô do início ao fim, uma instrumentação ali que parece que é uma música só do início ao fim. Então isso é bem interessante e é curioso ver que não fica repetitivo, né? A gente tem depois What's Happening Brother, que é o diálogo que eu falei que ele tem com o irmão dele que voltou do Vietnã, que é maravilhoso, a história, né? Enfim, o resultado da música. Flying High também é muito boa, fala sobre vícios, alienação emocional, tem toda essa onda, é um pouco mais séria, digamos assim, musicalmente. Ele tem pequenas alternâncias de instrumentação, assim, sabe? Mas ele é bem parecido como um todo. Save the Children, essa aqui dá pra lacrimejar. Se lacrimejar nessa faixa aqui, eu aceito. Eu não vou achar ruim, não. É um apelo desesperado, né, pelas próximas gerações, né? Salvem as crianças. Então tem essa onda politizada. God is Love é uma confissão de fé do Marvin Gaye, né, e forma de resistência. Então, muito bonita a faixa também, viu? Fala do amor para com os outros, com a sua família. Tem essa onda assim também, bem nessa linha. Mercy Mercy The Ecology, para mim, acho que é a minha favorita do disco. Ela tem essa denúncia ambiental, digamos assim, né? Enfim, ela tem essa denúncia ambiental mais musicalizada ali, mais uma crítica à destruição ambiental. Então ele tem o disco ele engloba um pouco de tudo, né? E pra mim tem um solo de saxofone nessa música aqui, cara, no final, que assim, é muito especial. Parece que a alma sai do corpo, é incrível. Right On também é muito boa, tem um groove mais livre ali, influência de jazz. Holy Holly, muito legal também, é meio que um mantra espiritual. Inner City Blues, que pra muita gente é a grande música desse disco. Eu gosto, mas não sei se eu considero a melhor, assim, sabe? Acho que eu fico com Mercy Mercy mesmo. Mas é um final, assim, explosivo, sobre desigualdade, brutalidade, é pesado, assim, sabe? Então tá até aqui uma assinaturinha do Marvin Gaye aqui, né? Que não é real, podia ser real. Só vou mostrar o LP, né? Mas não tem muito, assim, LP. Tá zerado, zero bala. Os dois lados aqui. Nesse segundo disco, a gente tem o mix de Detroit. Aqui tá contra a capa, né? Então, tem toda uma história aqui e tal. O making of do What's Going On, a história dele. Dentro também é a mesma coisa. Eu vou mostrar, mas vocês sabem que é tudo igual, né, pessoal? Errei o lado aqui. Aí, tudo a mesma coisa. O lado A, lado B, do outro mix. Essa aqui é a foto top também, essa fotinha aqui, hein? Esse aqui já é o show ao vivo no Kennedy Central, tá? Então a gente tem todo o setlist aqui, ó. Ele toca basicamente o disco todo, né? É exatamente isso que acontece. Então tem outras músicas aqui, mas, enfim, lado A, lado B. Não tem segredo, tem que ouvir. Eu acho que tem, quase certeza que tem no Spotify esse show. Muito bom, muito bem gravado também. Eu gosto da qualidade do som e tal. Mas tá aqui, tem até um selinho do Abbey Road aqui, assim, não sei se a câmera vai pegar. Deixa eu ver aqui. É aqui, assim, ó. Muito legal também, dessa materialização dele. Vinil pesadão, tudo 180 gramas. Aí é diferente, né, gente? A gente sabe que é coisa fina, né? E o último lado do show, que também tem aqui. Foto Album Family, do Marvin Gaye. Ele em diversas fases da vida dele aqui também. E mais um pouco de história aqui do disco, do contexto e tudo mais. E vou mostrar, já que eu mostrei todos, né, pessoal, mas é tudo igual, ó, não tem segredo. Não é colorido, não tem, enfim, balinha, não tem nada. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Então, de considerações finais, What's Going On é uma obra irretocável, incomparável, eu diria. Eu acho que talvez seja o grande disco da Soul Music, que tem pesos pesados aí, né? Tem Stevie Wonder, tem gente com coisa fina, Michael Jackson, né? Mas eu não acho um exagero, não, a gente classificar como o grande disco da história da Soul Music. Foi o primeiro disco conceitual da Motown, então isso foi muito importante para abrir caminho para trabalhos mais sérios, musicalmente falando, e conceitualmente falando, né? Transformou Marvin Gaye numa estrela gigante, né? Durante os anos 70 ali, ele virou o grande cara muito por conta desse disco. O pessoal admirou ele como um cara político, como um cara romântico, como um cara pop, ele como um grande cantor, grande intérprete. Então esse disco aqui trouxe tudo isso pra ele. É um disco
muito reverenciado, todo mundo coloca nas listagens aí de melhores da história, melhores de todos os tempos, e tá certo, realmente é um disco assim que dispensa maiores, não precisa ficar defendendo ele, só ouvir que você sabe que não dá, que é uma coisa impecável, né? E eu quero saber de você, você já conhecia o What's Going On, pelo menos a música? Se conhecia pouco, recomendo que corram muito atrás, tá, de ouvir o Marvin Gaye como um todo, ouvir What's Going On, a grande obra-prima da carreira dele, isso ninguém pode questionar que é o grande disco, é um disco palatável, um disco fácil de ouvir, é muito agradável, tá? E deixa aqui nos comentários se é seu disco favorito do Marvin Gaye, se você já conhecia, qual sua faixa favorita, recomendações para que eu converse aqui com vocês, enfim, o campo aqui tá aberto para vocês, pra gente bater aquele papo, trocar uma ideia respeitosa sobre música, sobre o canal, beleza, pessoal? Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos, comenta, dá trabalho fazer, pessoal, dá trabalho, dá muita coisa. Então me ajuda aí a divulgar o canal, que eu consiga alcançar mais pessoas. Conto com vocês, se inscrevam, sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. O site também é entreacordes.blog, tem as resenhas minhas lá, tem um monte de coisa legal para vocês consumirem. Conto com vocês e quinta-feira que vem tô de volta com outro tema pra gente conversar. Valeu, pessoal, até a próxima!